寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico, segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Manchúria e Birmania, Manchúria ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados à Manchúria, principalmente aos incidentes entre o Japão e Manchúria e a União Soviética, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né? Hoje eu vou falar sobre o incidente Taurã. O que foi esse incidente, né? E o que causou tudo isso? E bem, dessa vez esse incidente em si não foi apenas uma coisa, mas foi, né, um conjunto de microconflitos que resultaram aí em um incidente como um todo. Beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo e eu recomendo vocês assistirem os vídeos passados, né, dos conflitos entre a Manchúria e a União Soviética para vocês entenderem este. Beleza? Então vamos lá. No início de fevereiro de 1936, o tenente-coronel Sugimoto recebeu uma ordem, né, para montar um destacamento manchu para tirar ali os mongóis de uma vilinha que estava ali no Lago Buir. Então o tenente-coronel Sugimoto acabou pegando um regimento manchu e acabou fazendo ali, né, a cavalaria manchu, fazendo um destaque da cavalaria manchu, pegando metralhadoras pesadas, canhões de cavalaria e também alguns tanques de guerra, e foi em direção aí ao Lago Buir para tirar os mongóis que estavam lá. Esses mongóis que tinham se estabelecido por lá, eles estavam em 140 soldados, metralhadoras leves e artilharia leve. E no dia 12 de fevereiro de 1936, né, os manchus chegaram por lá, né, para tirar os mongóis e fazer com que eles saíssem dali. E por mais que os manchus tivessem conseguido fazer isso, eles tiveram um total aí de 8 baixas, 4 feridos e um tanque de guerra destruído. Mas, né, os mongóis não iam deixar isso quieto. Então eles acabaram retornando aí com 6 carros blindados e um avião bombardeio leve para tentar aí desestabilizar os manchus. E por incrível que pareça, né, não fez efeito nenhum. Literalmente não fez efeito nenhum, né? Porque os manchus, eles, obviamente, eles já estavam com tanques de guerra. O que meio que deu uma certa atordoada foram os bombardeios, né? Só que os japoneses conseguiram interceptar e tirá-los da fronteira. Então, isso acabou resultando em uma expulsão definitiva dos mongóis, fazendo com que, né, os manchus ficassem estabelecidos por lá e retomassem a vilinha ali que os mongóis tinham ocupado. Mas ainda em março de 1936, os mongóis obviamente não iam deixar isso barato. Então, dessa vez eles estavam mais preparados, carregando 2 bombardeios, mais carros blindados, né, já que na última eles estavam com 6, 100 soldados mongóis e 6 conselheiros militares soviéticos. Então, a partir desse momento, né, eles foram lá e meio que saíram no soco. Eles literalmente, né, voltaram aí a atacar os manchus. Só que os manchus dessa vez aí, eles ficaram de fato aí atordoados. Então, né, eles aí tiveram meio que sair, que abandonar a vila. E com isso, né, os japoneses, vendo aí que o negócio estava ficando feio pro lado deles, eles foram lá e retornaram com 400 soldados entre manchus e japoneses. E dessa vez eles saíram, sim, de fato ali no soco, né? Saíram atirando ali, retomando o lugar de novo.
né, abatendo um bombardeio e zerando 56 mongóis e 3 soldados soviéticos. Já os manchus e os japoneses tiveram 27 baixas apenas e um total aí de 9 feridos. Pois é, meus nobres. E ainda em março de 1936, né, os soldados manchus e os soldados soviéticos estavam trocando tiro na fronteira e tal. Aí um deles foram apagados, né? Algumas fontes dizem que foi os soviéticos, outras fontes dizem que foi os manchus. Eu acredito que os manchus que tenham sido apagados, né? Só que os japoneses, eles acabaram mandando aí 10 soldados nipo-coreanos, né, para analisar o conflito e ver o que estava acontecendo. Só que esses 10 soldados nipo-coreanos que foram, né, dentro de um caminhão, eles acabaram passando a fronteira ali, né, cruzando a fronteira da Manchúria para a União Soviética e bem, a NKVD já estava esperando eles. E um total aí de 20 soldados da NKVD viu o caminhão, tava de lado aqui, ó, só na metralhadora. E aí zeraram esses 10 soldados nipo-coreanos. Não sei, na minha opinião, esses soldados nipo-coreanos queriam desertar, mas deu ruim. Então, os soldados japoneses e os soldados manchus viram isso como uma afronta e começou um combate, né? E os soldados soviéticos ali, né, foram ajudar os soldados da NKVD e com isso, né, os soviéticos aí eles entraram aí 300 metros dentro da Manchúria e ficaram combatendo por lá ali durante horas. Depois disso, né, na noite, o conflito ele acabou cessando mutuamente, né, os generais eles entraram num acordo. Os soviéticos retornaram à União Soviética e os soldados nipo-coreanos, mais outros soldados manchus aí que caíram, manchus e japoneses que caíram do lado soviético, puderam retornar para ser enterrados aí dentro da Manchúria. Já os soldados soviéticos que caíram dentro da Manchúria também puderam retornar para serem enterrados aí dentro da União Soviética. Então, né, os governos viram isso, né, como uma pequena esperança, uma micro esperança, assim, né, dos países voltarem a se entender, pois esse acordo de cessar-fogo não foi meio que um acordo oficial, foi um acordo de cavalheiros. Então eles estavam ali começando já a trocar uma ideia para ver se podia ficar no acordo de paz e resolver as coisas na fronteira. Mas como tudo que é bom dura pouco, em abril ainda de 1936, por mais que alguns soldados ali na fronteira estivessem desarmados, tanto do lado soviético quanto do lado nipo-manchu, digamos assim, né, o lado Manchúria, mas que era controlado pelo Japão, eles estavam desarmados, mas alguns soldados da Manchúria foram abatidos pelos soldados soviéticos, né, através de snipers, e os soldados soviéticos pegaram os corpos dos 3 manchus e arrastaram para dentro da fronteira soviética, tiraram fotos e falaram: olha, tá vendo? Eles invadiram a nossa fronteira, eles estão violando, nós apenas estávamos nos defendendo. Só que os japoneses não compraram essa ideia e os manchus muito menos, então eles foram, né, ali na fronteira, começaram a gritar um com o outro, e para não ter problema de pessoas sendo zeradas e um conflito escalonar, lembra que eu falei que eles estavam sem armas? Sim, eles estavam sem armas e também sem armas brancas, mãos livres. E o que aconteceu? Exatamente, rolou uma pancadaria generalizada entre manchus e soviéticos, né? Manchus, japoneses e soviéticos. E esse conflito aí durou apenas algumas horas, né? Quando chegou os generais de ambos os lados para apartar a briga, né? E, bem, como estava numa briga no mano a mano, no máximo aí algumas pedradas, obviamente, né, que nem todos os rostos ali, né, estavam dos melhores, né?
nariz quebrado, boca sangrando, dente faltando, olho inchado, maçã do rosto aí danificado, né, perna, braço lesionado, quebrado, né? Mas ninguém estava morto. E depois disso, né, o conflito acabou cessando, mas novamente não de uma maneira oficial. Os 3 soldados manchus mortos puderam retornar à Manchúria para serem enterrados lá. E dessa vez, né, as coisas começaram a ficar mais rígidas ali na fronteira entre esses 2 países. Mas vamos deixar para uma próxima para explicar o próximo incidente. Beleza? Enfim, o que vocês acharam, né? O que vocês fariam no lugar? Vocês participariam dessa briga, dessa pancadaria, né, no mano a mano? Comentem aí de qual lado vocês estariam também. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar aquele apoio. Quem puder curtir, compartilhar, se inscrever, eu agradeço. Veja os vídeos tanto do card quanto da descrição, né? E bem, quem puder me seguir nas minhas outras redes sociais, eu vou estar deixando aqui na bio também. O Insta, Discord e entre outros. Beleza? Mas enfim, passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, como a pessoa se identifica. Falou e fui!